Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, aos irmãos e irmãs que estão me ouvindo aqui agora. Aqui quem fala com vocês é o brother Edu, o irmão Edu. Neste momento gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, uma palavra que fala sobre motivação, ânimo e seguir em frente, estar ali firmes na promessa dada por Jesus, o nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, tá bom? Então eu vou abrir no livro de Mateus, ok? No Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus, ele tem as suas características muito baseada na experiência de andar com Jesus, porque na verdade todos os evangelhos, 4 evangelhos, eles têm isso, tem essa ideia de como que vivia, como que foi, na verdade, a caminhada dos discípulos com Jesus. Então é uma maneira mais próxima, pessoal, da gente estar ali e entender como os discípulos vivenciaram as experiências com Deus, mas não Deus apenas como no Antigo Testamento, um Deus que falava através de profetas, que escolheu uma pessoa, um profeta, para se comunicar com o povo, mas um Deus que era o Verbo que se fez carne e desceu até a terra para viver com os homens, que é Jesus. Amém? Essa passagem que eu quero compartilhar com vocês, ela fica no livro de Mateus, como falei no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30, amém? E fala o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Finaliza aqui o versículo 30. Quem falou essas palavras? Essas palavras foram ditas por Jesus, o Verbo que se fez carne, a palavra viva. E Jesus, ele é muito direto quando ele fala conosco em relação a descanso. Há momentos que nós chegamos e estamos tão sobrecarregados, tão cheios de pensamentos, coisas que acontecem no dia a dia de nossas vidas, e só através desse descanso que conseguimos esvaziar nossas mentes, se sentir mais confortável para continuar a jornada. Então, meus irmãos, eu tenho que dizer para vocês: não deixe de descansar em Deus. Não deixe de descansar no Senhor Jesus. Porque com Deus é diferente. O descanso, normalmente quando nós trabalhamos durante a semana, a gente tem aquela ideia: eu vou trabalhar de segunda até talvez aí sexta para algumas pessoas, outras trabalham no final de semana, mas quando chega sexta-feira, tem aquela famosa frase secular, né, do mundo aí fora, que fala sobre sextou, happy hour, agora é hora de desbanjar, descansar, final de semana. Mas essa ideia de você trabalhar, fazer muitas coisas, atividades, fica um pouco diferente nessa ótica de Deus, porque a ótica de Deus é que a gente descanse e então trabalhe. Então o primeiro ato seria descansar. A gente fala, mas por que Deus descansou? Deus descansa? Deus descansa. Quando a gente vai lá em Gênesis, vê a criação do mundo,
Deus descansou também. Teve um momento que ele falou, não, agora eu vou descansar. Por que ele descansou se ele é Deus, se ele não se sente cansado? Para apresentar para a gente que precisamos descansar. Só que esse descanso não é só simplesmente descanso físico ou mental, mas esse descanso deve ser estabelecido diante dos padrões de Deus nele. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse jugo que ele fala é isso, é olhar na mesma posição que ele, estar nele, viver nele. Jesus quer que nós sejamos sempre olhando para ele, o que ele pode fazer por nós. Isso se chama, pessoal, dependência de Deus. Precisamos depender do Senhor em Cristo Jesus, sempre nele. Porque se ele conseguir nos cativar, porque às vezes até isso não acontece, por nós estarmos olhando para coisas ao nosso redor. Mas a ideia é que Jesus consiga cativar você, olhar a vida de Jesus como referência, olhar Jesus como sendo um ser 100% Deus, 100% homem, que me ama, que me quer, no caso, no geral, nós. Então, amém. Permaneça nessa fé. Descanse no Senhor e siga em frente. Não deixe que as coisas deste mundo te atrapalhem, te faça perder o foco. Porque a presença de Jesus é muito mais importante do que qualquer riqueza, desejo, fama que esse mundo possa oferecer. Ok? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia. E vejo vocês na próxima aí. Em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.